Muito bem, gurizada, virando o jogo no ar, segunda-feira, uma segunda que começa com certeza com o Ipiranga mais motivado do que nunca depois da vitória sobre o Novo Horizontino. Nós vamos falar mais adiante no programa sobre isso, sobre o Atlântico classificado às quartas da Liga Nacional, mas dando continuidade a uma série de entrevistas com 8 dos representantes das quartas da primeira divisão do Campeonato Municipal. Hoje eu estou aqui com o Anderson, mais conhecido como Dino, que representa o time do Santa Isabel, já classificado na primeira divisão. Nas quartas enfrenta o time da Barbearia Mustache, mas indo além da primeira divisão, já também classificado na semifinal com o Santa Isabel A, o outro Santa Isabel acabou ficando no meio do caminho, e também na terceira. Dino, seja muito bem-vindo a esse espaço, ao estúdio do Jornal Bom Dia. Uma boa tarde, Érico, boa tarde aos amigos que estarão na audiência aí, nos assistindo. É uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui nesse programa, que é um show de audiência. Eu mesmo, quando consigo um tempo, não acompanho ao vivo, mas logo após as 6, quando o cara chega em casa, pego o link lá, vou lá, assisto. Já vi várias reportagens aqui do pessoal que tem passado por aqui. E alguma coisa muito eu tenho acompanhado, principalmente Ipiranga, Atlântico e o Amador. Claro, Grêmio claro. Inter não me interessa. Grêmio Internacional não me interessa. Eu até me esqueci, eu até falei fora do ar, em trazer aquela camiseta que eu fui presenteado lá no início, lá na primeira rodada, eu acho, no início das rodadas, quando nós aqui começamos com as transmissões, e vamos seguir, tá? Até o final do campeonato. Dino, são tantos times, mas eu queria começar com o time da primeira divisão, que conseguiu sua classificação, um jogo emblemático contra a Associação São Cristóvão, né? Era um jogo muito duro, porque nenhuma das duas equipes tinha pontuado até então. Foi batendo o São Cristóvão que o Santa Isabel conseguiu 3 pontos e depois, claro, no último jogo ali, encaminhou na quarta colocação, mas isso também não faz muita diferença, todo mundo sabe que é outro campeonato. Já pensando já no jogo contra o Mustache, que é na outra semana, o que dá para dizer sobre o time da primeira? Bom, primeiramente foi uma mudança de regulamento, com a troca aí do CMD, a atual administração aí que teve as trocas, diretoria, todo departamento, os conselheiros, boa parte foi trocado. Então, assim, com a mudança de regras do regulamento, por força do regulamento, a gente teve a opção de não fazer mais parceria para jogar a primeira divisão e fazer um time próprio, um time nosso da casa, que a gente costuma dizer que é nosso. Simplesmente 100% Santa Isabel, né? Então, a gente tem muita amizade no meio do futebol amador, futsal, futebol de campo. Então, a gente, com isso aí, veio martelando e crescendo a ideia de fazer o time nosso. Então, como a gente tem muita gente de Aratiba, Getúlio e arredores que jogam nas nossas equipes, então, no momento que foi imposto que não poderia ninguém que vota fora do município jogar na terceira e na segunda divisão, a gente foi atrás de fazer uma equipe própria. Nesse primeiro momento aqui, tentar passar de fase, não ser rebaixado, né? Então, a gente conseguiu se manter e classificar para outra fase a equipe do Santa Isabel da primeira divisão. Então, claro, como todo mundo sabe, todo mundo acompanha, Santa Isabel não é só uma equipe, não é só um time, não é só uma equipe. É uma grande nação que está por trás de tudo isso, né? A gente, lá no início, desde 2019, a gente, mesmo tanto aquela época lá disputando os campeonatos, a gente já tinha a ideia de 2020 vir para a primeira divisão com a equipe própria, vir com 2 equipes na segunda divisão e agregar mais uma gurizada nova e gurizada assim também experiente em terceira divisão para fazer parceria. Santa Isabel emprestar a estrutura, a experiência minha e de mais atletas do time, porque todas as equipes a gente treina entre nós, treina contra outras equipes, mas ultimamente focado em treinar entre nós. A equipe está A, B ou C tem dificuldade em algum momento, em alguma coisa, a gente busca montar as equipes com os atletas das outras equipes para fazer um treino buscando
Como eu digo, eu treinei minha equipe, preparei minha equipe, treinei minha equipe sabendo o que o adversário vai fazer em quadra. Então, muitas vezes, eu jogando contra uma equipe, eu já estou pensando como a minha outra equipe vai jogar contra essa equipe aí lá na frente. Então, muitas vezes o cara bate, tu vai ter 2 jogos para ganhar as 2 partidas para não rebaixar uma equipe. Eu, quando estava treinando a equipe mais, entre aspas, mais forte, nossa, equipe A da segunda divisão, eu já estava treinando aquela equipe com uma formação visando o que eu tinha na equipe B para fazer frente àquela equipe. Então, muitas vezes os caras dizem, o Dino mudou a equipe, o Dino está diferente, está levando os caras lá dentro da área do Dino, o time do Santa Isabel está estabilizado, está perdido. Negativo, eu tenho tudo aqui, tenho tudo consciente do que eu estou fazendo, que a gente se prepara para aquele momento, sabe que a gurizada vai dar conta, que vai dar respostas. Muitas vezes, alguns assimilam muito rápido e o resultado vem de imediato, e muitas vezes demora para encaixar, trazer para a equipe, ou para um atleta, às vezes não está no bom dia, ou às vezes porque, eu estou sentindo uma lesão e estou no sacrifício, mas é tudo isso, a gente monta as equipes visando sempre chegar, não importa onde. A gente tem os objetivos, primeiro é conseguir as vitórias, depois das vitórias, o segundo passo é fazer com que a equipe não seja rebaixada, buscar uma classificação em outra fase e passo a passo, degrau a degrau, sempre almejando subir e qualificar as equipes, sempre buscar uma classificação na semifinal e postergar uma final, né? Dino, tu falou bastante a respeito dessa ideia de que o Santa Isabel não é só uma equipe, né? E trazendo essa quantidade muito grande de pessoas envolvidas, atletas. E isso eu falo não só na categoria livre, como na segunda, também na categoria livre, na primeira, segunda, só no veteranos que não tem time, né? E nós comentamos sobre aquele bandeirão lá. Eu queria saber o que representa, porque o time do Santa Isabel, né? O nome Santa Isabel já está aí no futebol, no futsal amador há algum tempo. O que significa poder todo ano estar construindo uma equipe com esforço, que eu sei que deve ser bastante difícil para manter todo ano um nível e também a competitividade da qual tu falava. O que representa o Santa Isabel mais um ano estar brigando e com chance efetiva de conquistar título? Bom, Eric, eu particularmente abri mão de muita coisa para ficar só em volta de Santa Isabel. Abri mão de muita coisa, assim, que antes era meu ganha-pão, minha vida, que eu amava fazer. Hoje, não. Hoje, abri mão disso, porque hoje eu tenho meu sábado, eu tenho meu domingo, eu tenho meu feriado para curtir com meus amigos, com a minha família e para fazer o que eu bem entender. Porque já trabalhei muito tempo no futebol profissional, no futsal profissional. Vivi tudo isso também fora daqui de Erechim, fora do Rio Grande, em outros lugares. Aqui em Erechim, posso dizer que realizei meu sonho de criança. Quero trabalhar no Ipiranga, quero trabalhar no Atlântico. Fui campeão nos 2, fazendo coisas que muitas vezes... é bastidores, sei lá, é proparia, é logística, é vestiário, os lugares que pouco a gente reconhece, pouca gente sabe que a gente está lá. Mas, assim, continuo indo no Ipiranga, continuo indo no Atlântico, mas hoje não sou mais 100% só isso, né? Hoje, meu coração fala mais alto por uma equipe, por uma família, por uma nação que a gente chama, que a gente é uma nação, não é mais nenhuma família, mas a gente não consegue dizer, é só uma família. Não, a gente é uma nação, a gente corre atrás disso porque a gente ama. Porque assim, muitos dizem, como é que tu consegue? Não é fácil manter uma equipe. Imagina 2, 3, 4, 5. Não é fácil. Mas eu tenho, a gente diz entre aspas, os cabecinha de lata, aqueles caras que correm pela gente, que se eu não puder estar 100% no lugar, eles vão estar com 101%. Aqueles caras que tu pode contar sempre. Às vezes os caras que menos jogam, ou que muitas vezes não estão em condições 100% de estar atuando plenamente dentro da quadra, mas pode contar com eles 100% o tempo integral ali fora junto com você. Então, muitas vezes, por ter várias equipes, às vezes eu tenho outros compromissos, às vezes uma equipe está treinando, o outro já está jogando, e eu tenho que sair de um treino e ir para um jogo. Às vezes o cara... Dino, tu tinha que me representar no julgamento, primeira coisa tu sabe. Santa Isabel é disciplina, primeira coisa é disciplina. Se tu fugir um pouquinho disso, tu vai ter que arcar
com as suas consequências. Eu vou tentar mandar um dirigente junto. Muitas vezes os caras querem que eu me faça presente, mas em questão de muita horário, muita coisa assim que acaba conciliando, os horários muito perto. Tipo, na quarta-feira, os jogos principais, a equipe A da segunda, ou a B, quando estava jogando, e a primeira. Então, na quarta-feira é o dia mais corrido, que a gente tem treino com algumas equipes, nesse meio tempo temos jogo com as outras equipes, e ainda às vezes tem os julgamentos dos atletas que o cara não consegue ir, e tem que, eles, por ter dentro, às vezes no momento, dentro do próprio jogo, às vezes pela cabeça está quente, um pouquinho mais nervosa, fez uma coisa errada, digo, primeiro aqui, vamos correr atrás do que veio o que tu fez, o que foi colocado em súmula, toda essa parte de burocracia, tentar organizar para que você vá lá se defender, e se eu conseguir mandar um dirigente de algum dos nossos ali, poder ir lá junto, os gurivãos, que se acompanham, muitas vezes mesmo os dirigentes, o Dino não está aí, o Dino é o principal dirigente, diz, o Dino tem os compromissos dele, não pode, muitas vezes se me xingam pelas costas, o problema é deles, eu sei que eu faço isso porque eu amo, porque eu gosto, muitas vezes escapa algumas coisas do controle da gente, mas não é porque a gente deixou, às vezes porque tu não conseguiu ver, então às vezes, o Dino está em tudo, olha, estava em tudo quando eu trabalhava por isso, hoje em dia não trabalho, não é meu ganha-pão, hoje em dia é meu lazer, minha vida se transformou nisso porque eu procurei crescer e acompanhar muita coisa. Então, tive a oportunidade de estar trabalhando no meio profissional ainda, mas não quis, porque eu acho que só tenho meus amigos porque eles estiveram comigo quando eu estava na pior. Então, hoje em dia eu digo, Santa Isabel faz muito por algumas pessoas, porque às vezes, lá quando eu precisei, eles estavam comigo. Então, é uma satisfação muito grande de eu estar com aquela faixa, aquela bandeira, representando uma nação. Muitas vezes, de novo já quando? Tal dia se der para entrar eu vou lá no ginásio, senão me manda o link que eu vou acompanhar. Então, grande trabalho, te parabenizar pelo belo trabalho que tu fez até agora com nós. Ali, Dino joga dia, tal dia, vou vir aqui, vou lá, me dá a escalação. Às vezes o cara está sempre na correria, consegue entregar uns 49, 50 no segundo tempo, mas está lá. Então, belo trabalho que tu fez aí desde o início, não foi se jogando de paraquedas ali, porque tu é um cara que a gente viu lá, que é um cara que gosta ali no meio, ali, conhece muita gente também, como eu digo, que a gente conhece muitas parcerias, muitas amizades, muita coisa que pode te ajudar lá na frente através do esporte mesmo, que a gente agrega tudo que a gente tiver para buscar de conhecimento com as pessoas que estão no meio, digamos, seja a parte tua que tu faz a transmissão ali, o Bom Dia mesmo por ter aberto essa porta grandiosíssima, né, para a gente, porque antes a gente não divulgava, a não ser as fotos de Facebook, de Instagram, então não tinha para quem divulgar nada, né, porque ninguém acompanhava mais o futebol amador, né, o esporte amador estava esquecido, estava largado, então isso que o Bom Dia, através da sua pessoa, tem feito aí, claro que tem muita gente por trás, né, que tu teve que correr atrás para conseguir a liberação, conseguir com que te deixasse, desse uma estrutura ali para tu estar lá também, mas assim, coração mesmo, em nome de todo Santa Isabel e do restante do pessoal do Municipal, te agradecer mesmo por estar lá acompanhando a nós, dando uma forcinha, porque essa forcinha é imensa para nós, porque antes não tinha isso, né? Então, coração mesmo te agradecer por tudo isso, e mais uma vez, que o pessoal acompanhe as lives do Bom Dia, nos jogos noturnos lá do futsal aí, porque eu acho que isso tende a crescer, uma parceria, acho que não veio para da noite por dia parar. Vi que tu acompanhou o Regional Futebol 7 com o pessoal do Bagnar. Estamos acompanhando aí. Eu assisti um jogo esse final de semana, não consegui assistir em razão de compromisso de família, né? Que a gente tem que ir para um lado, tem para outro, se desdobrar também, quando não está em função de treino, de jogo de Santa Isabel, a gente tem a família para cuidar, tem filho. Claro. E tudo mais. Eu acho que é isso, né? O futebol, e eu não falo só do futsal, não vou me reduzir ao futsal apenas, o esporte como um todo, ele é movido a paixões. Eu não tenho dúvida que hoje eu converso com um grande apaixonado e eu me identifico com isso, porque eu também gosto muito do futsal. Não à toa, várias noites aí, juntos aos amigos que fiz, ao pessoal do Santa Isabel, na última sexta-feira o Jonathan estava aqui, falou desse confronto que vai ser contra o Granada, e outros tantos amigos aí que poderia citar, mas não vou fazê-lo para não acabar esquecendo ninguém. Mas não tenho dúvida que nós vamos seguir até o final do campeonato e independente se vier algum título para o Santa Isabel, claro que todo mundo fica na torcida, né? Mas se não der nesse ano, eu acho que aqui o time, todos eles, mas o Santa Isabel como um todo cumpriu o seu papel.
de estar integrando atletas que muitas vezes jamais teriam oportunidade, até mesmo no futsal amador, de outros que passaram pelo profissional e que agora retornam, e daqueles mais experientes, que têm uma longa bagagem que contribuem, talvez não só no futsal, não só em quadra, mas também naquilo que é a disciplina, naquilo que é a alma e a essência do esporte. Dino, eu agradeço a tua participação aqui e seguimos com força total até o fim. Mais uma vez venho agradecer a oportunidade de estar aqui no programa Virando o Jogo, que nem você cita lá, campeonato das muitas emoções, campeonato das viradas. O campeonato das viradas. Então, assim, ó, a gente está sempre aprendendo em tudo que a gente passa. Então, cada situação tem um aprendizado. Então, pode ter certeza que, mesmo não vindo títulos ou algo assim para nós, pode ter certeza que a gente aprendeu muito nesse campeonato. São lições que a gente vai levar para o resto da nossa bagagem como desportista, porque tudo que está sendo feito ali, seja pelo CMD, pelos conselheiros, prefeitura, a própria arbitragem, que todo mundo acaba dando-lhe o pau em cima, porque às vezes, o cara é isso, cara é aquilo. Sendo insensível, às vezes, com a arbitragem. Porque todo mundo é humano, todo mundo erra. Eu erro, às vezes, por escalar o cara que não está num bom momento para bater um pênalti, para bater um tiro livre. Às vezes, escalo a peça errada no lugar errado, no momento errado, porque eu conheço a mecânica de jogo, então eu tenho que escalar o que eu tenho de melhor. Determinado momento A, B ou C. Mas, às vezes, há críticas, porque querem A, B ou C jogando e não entendem que o cara às vezes está lesionado, não está no bom dia, que o cara não quer mais jogar, que só quer estar ali apoiando. Mas, assim, tudo isso vem para o aprendizado. Então, quero aqui deixar um grande abraço para todos que nos acompanham no horário e também que venham acompanhar as transmissões do futsal aí, que é um belo campeonato que está sendo feito. E te agradecer mais uma vez por estar aqui e por toda a equipe técnica de vocês aí, por estar dando todo esse suporte para nós do futebol amador, do futsal principalmente nesse momento. E dizer um grande abraço e continue representando aquela camisa que você tem lá, porque é nosso manto. É isso aí. E com aquele bandeirão estendido lá no Atlântico Sempre ou em qualquer lugar que for. Time no futebol de campo pro ano que vem? Sim? Não? Muito cedo para dizer? Futebol 7 é muito cedo para dizer. Futebol de campo, Santa Isabel sempre entra com uma equipe no campeonato da segunda divisão, porque nosso primeiro objetivo é a segunda divisão, fomentar, crescer e voltar a ter toda aquela coisa que nós tinha de sempre entrar nos campeonatos para disputar para ser campeão. Na segunda divisão do campo. Segunda divisão de campo, Santa Isabel, quando entra para ser campeão. Muitas vezes acerta, outras não. Isso aí. Valeu mais uma vez ao Dino e a toda a comunidade aí do Santa Isabel, atletas, para todos os envolvidos. Vai um abraço e boa sorte nas próximas partidas. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta para continuar falando sobre Ipiranga e também Atlântico, vivendo momentos muito parecidos. E ainda bem que os times aqui de Erechim estão tendo sucesso. Vamos para o intervalo? É rápido, já voltamos. Muito bem, gurizada. Retornamos do intervalo e agora para falar sobre o Ipiranga. Porque no último final de semana, jogo que aconteceu no sábado, o Ipiranga conseguiu superar o Novo Horizontino jogando aqui no estádio Colosso da Lagoa. E para quem já tinha quase que descartado qualquer esperança de que o sonho do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro para o time de Erechim, para o Canarinho, agora retomou mais do que nunca e reacendeu essa possibilidade, porque o resultado paralelo com a vitória da Tombense fez com que o Ipiranga, em termos de tabela de classificação, ficasse em último, mas com 5 pontos. Novo Horizontino com 6 e Manaus com 6, a Tombense com 10 já classificada. O que eu estou querendo dizer quando eu olho para esses 3 adversários do Ipiranga do grupo, embora esteja com 5 e na última colocação, o que isso significa? Que no último jogo que acontece entre Manaus e Novo Horizontino, vão se matar entre eles. De um lado, 2 equipes que precisam vencer e vão em busca do seu objetivo, que é uma vitória e assim, consequentemente, conseguir a classificação para no ano que vem estar na segunda divisão nacional. No entanto, Ipiranga
enfrenta a Tombense já com sangue doce, aquilo que eu falei ao meio-dia. O Ipiranga vai jogar um jogo com toda aquela força, com toda aquela vontade, acreditando, sem dúvida alguma, que vai poder chegar na última rodada vivo para ir buscar uma vitória em Minas Gerais. E a Tombense, se perdeu, se empatar, se toma 5-0 ou 10-0, ela já está na Série B. Conseguiu chegar aos seus 10 pontos e agora apenas observa o restante dos seus oponentes ali se matarem entre si. A Tombense classificada já matematicamente. E agora o Ipiranga fica naquela expectativa de que os deuses do futebol talvez coroem uma temporada que foi brilhante. Aquilo que eu falei ao meio-dia e fiz até uma comparação. O futebol não é justo, nunca foi, e é por isso que nos chama tanto a atenção, que nos faz ficar impressionados e, no meu caso, e da grande maioria que acompanha, apaixonados pelo futebol, porque ele não tem justiça nenhuma, ele sempre nos coloca coisas diante dos nossos olhos que parecem sem explicação, que são inacreditáveis, e por isso que na última rodada o Ipiranga chega com o destino que pode jogar contra ou a favor, com a sorte que pode estar contra ou a favor, podendo jogar contra a Tombense, se vencer e se tiver um empate, uma combinação dessas, nessa medida, um empate no outro jogo e uma vitória do Ipiranga, conseguiu o sonho da Série B. Então, por mais que parecesse impossível e inacreditável, nós chegamos até essa rodada dessa forma. Eu queria falar sobre esse jogo. Agora há pouco conversei com um integrante da comissão técnica que falou sobre um desentendimento que teve com a torcida, ainda que eu cheguei a comentar lá ainda quando o jogo contra o Manaus, depois esse jogo do Grêmio Novo Horizontino também teve, no final do jogo. Eu queria só dar uma passagem rápida sobre isso, porque isso foi administrado muito bem internamente, porque quando tu tem da forma que foi um desentendimento, né, a contragosto da torcida, que foi lá, criticou e que até passou do tom, foi até meio que direcionado a alguns jogadores específicos e até de forma ofensiva, eu ouvi, eu estava lá presente no momento do episódio, e que a direção conseguiu, e aqui eu falo da comissão técnica, mas os envolvidos também conseguiram de uma forma assim, primorosa, fazer com que isso não interferisse na continuidade do campeonato. Porque o Ipiranga vinha de um empate contra o Manaus, que mais ou menos que deixava com poucas, né, eram poucas as possibilidades para conseguir chegar à sua classificação, e mesmo assim o Ipiranga conseguiu dar a volta por cima, entrou nesse jogo do último sábado que eu falo, contra o Grêmio Novo Horizontino, com uma mentalidade, com um psicológico, claro que a flor da pele, os ânimos, porque se tratava de um jogo decisivo, como foi os anteriores e como será esse jogo posterior, mas o Ipiranga conseguiu dar a volta por cima até mesmo dentro da partida, porque para quem não viu o jogo, quem abriu o placar foi o time do Novo Horizontino, que chegou no seu primeiro gol e até suou como um balde de água fria que foi jogado, não só nos jogadores, mas também na torcida que estava presente no Colosso da Lagoa, e esses que eu valorizo muito porque não desistiram, não jogaram a toalha e que estiveram até o final do jogo apoiando o Ipiranga, mas foi com muita garra, com muita vontade, com determinação e com um pouquinho a mais que o Ipiranga conseguiu. Dentro da partida, com algumas reviravoltas, ir atrás do empate, sofrer mais uma vez um revés, empatar e depois virar e fazer o 3-2. Foi uma vitória maiúscula, uma vitória significativa, e mesmo se na última rodada do Ipiranga acabar por não conseguir o acesso e ficar para a Série C para o ano que vem, e que bom que estaremos garantidos lá, claro, sempre com esse sonho, sempre pensando no algo a mais, o Ipiranga tem tudo para chegar no final dessa campanha que foi no Campeonato Brasileiro e poder dizer: fizemos a nossa parte, daquela sensação do dever cumprido. E nós que acompanhamos desde a primeira rodada da Série C, sabemos que o mais justo, o merecido seria o Ipiranga subir. Mas é o que eu falo do futebol. Às vezes as coisas não se complementam e, na grande maioria delas, não existe justiça. E é por isso que o futebol é tão fascinante. Eu gostei muito da ideia do Júnior Rocha em jogar ele no ataque, com algo até que eu fui alguma vez questionado, algumas vezes, sobre por que ele não colocava o Cristiano, sendo que é um jogador que tem uma característica, embora, mesmo que, ainda que seja semelhante ao do Diego Quirino, ele joga também com alguma velocidade e tem muita força física. Então por que não colocar os dois juntos? E foi o que ele fez. Na minha opinião, não houve uma mudança drástica no sistema. Perdão.
Não houve uma mudança drástica no sistema, no esquema, na forma de jogar, mas lá no ataque com o Cristiano passeando, ora por um lado, ora por outro, o Quirino também às vezes puxando pelo corredor, se escutava claramente para quem estava lá, o técnico Júnior Rocha chamando, desce aqui, desce para o outro lado. Silvano eu acho que fez uma boa partida, o Eric também fez uma boa partida, eu acho que merecido para voltar nessa penúltima rodada sendo titular do time do Ipiranga. Eu gostei da atuação do Jonathan também pela lateral esquerda. Eu acho que o meio-campo do Ipiranga, que se tinha uma dúvida se ia conseguir criar, eu acho que fez e cumpriu bem o seu papel, bem como o Salazar, que entrou no lugar do capitão, uma referência, que era o Léo Canu, não comprometeu e fez mais do que isso, também ajudando lá na frente, fazendo gol. E quando tinha a possibilidade no jogo aéreo, o Ipiranga utilizou dessa ferramenta, causando perigo ao goleiro adversário. Então eu acho que o Ipiranga fez uma partida que o resultado ele reflete o que foi, com muita vontade, foi no suor e foi no algo a mais. E o Ipiranga conseguiu uma vitória. Vamos esperar que no próximo jogo o Ipiranga... Perdão mais uma vez. Que os deuses do futebol possam coroar o Ipiranga e que consiga esse acesso tão sonhado por toda a comunidade de Erechim. Bom, vamos falar sobre o Atlântico, porque o Atlântico também, olha só, aquele medo, aquela sensação de que o patinho feio e que o fantasma poderia estar solto mais uma vez nessa fase de oitavas de final, sendo que o Atlântico tinha sido eliminado das últimas 2 vezes pelo Pato, foi embora, acabou. E o Atlântico conseguiu vencer e venceu muito bem o Campo Mourão, fez 4-1 aqui, 3-1 fez lá, jogando lá no Paraná. Como eu falei ao meio-dia, o Atlântico jogou muito bem, defensivamente foi muito bem, mesmo quando precisou do goleiro Thiago. Thiago foi brilhante, um goleiro que faz uma defesa muito difícil parecer simples. No duelo contra o Caio Júnior, contra o pivô Caio Júnior, ele levou a melhor, por mais que teve um gol ali, Tom jogando muito bem, Cabreúva, Selba, que é um time qualificado, esse time do Campo Mourão, mas ficou pelo meio do caminho. Valorizar o trabalho do goleiro linha defensivo do Thiago Halpe, muito bem ajustado. Na organização dos 2 quartetos, ele consegue fazer com que os 2 quartetos trabalhem no mesmo nível. O Grilo foi muito bem. Jogadores sabendo utilizar também da malandragem, como é o caso do Gé, Alain. São jogadores que têm muita experiência e mesclando também, quando precisava, do Lucas, que nem é tão experiente assim, né? Também não é mais nenhum jovem, mas é um jogador que ajuda muito o Atlântico e não à toa temporada após temporada o Lucas tá aí, baixinho Lucas, e joga muita bola. O Atlântico fez por merecer e agora está nas quartas de final. Se nós formos pegar o que o Atlântico vem fazendo no Gauchão, se conseguir repetir na Liga Nacional, nós temos tudo para ir muito longe. Agora vai ser difícil. Contra a CBF, em Clássico Gaúcho, possivelmente 2 jogos muito abertos. Vamos ver, ainda sem datas definidas, nós vamos ficar esperando para poder divulgar quando vai ser o primeiro e o segundo jogo do Atlântico. Grêmio Internacional vivendo momentos distintos e nós passamos essa semana aí falando mais a esse respeito. Ao meio-dia no Bom Dia Notícias, para rever esse conteúdo, basta acessar as mídias digitais do Bom Dia no site jornalbomdia.com, que você acompanha tudo e as palavras até mesmo do técnico Wagner Mancini, do Denis Abraão e o que falou o técnico Diego Aguirre. Nós voltamos a nos reencontrar lá na sexta-feira e na sexta também já projetando a rodada com final de semana em que joga o Grêmio contra o Atlético Mineiro. Mas na sexta nós voltamos mais a falar sobre Ipiranga, Atlântico e demais assuntos. Um abraço para todo mundo, ótimo restante de semana. Tchau!